Olá, tudo bem? O Ibovespa pode chegar aos 198 mil pontos ao final de 2026. Isso representa uma alta de 23% em relação ao patamar atual. Agora, no Safra Insights. Bom, pessoal, estou aqui com a Carol Carneiro, com o Cauê Pinheiro, especialistas da Safra Corretora. Tudo bem, gente? Bem-vindos novamente. Obrigada por receber a gente, Poli. Maravilha, vamos lá, vamos bater papo sobre Bolsa 2026, sobre Ibovespa ano que vem. Gente, vamos lá, Ibovespa em 198 mil pontos ao final de 2026. Isso em termos práticos seria um upside, um potencial de valorização aí de 23% considerando o patamar atual. Carol, como deve ser esse caminho até lá? Bom, a gente acredita que ano que vem a gente vai ter um caminho mais intenso, volátil, porque afinal de contas temos um ano de eleição, né? Então, o que faz a gente ter um otimismo para o cenário que a gente colocou aqui? O maior fator que é importante para investimento na Bolsa, que é a comparação com a taxa de juros, na nossa opinião, ele já está meio que dado. Todos os indicadores que a gente teve até agora estão mostrando para uma atividade um pouco mais fraca, menos inflação, corte de juros. Então, o cenário macro está dado. Contudo, até a gente chegar ao final do ano, vão ter muitas discussões, como, por exemplo, sobre o fiscal, que tipo de cenário pós-eleição a gente pode ter, e isso com certeza acaba impactando um pouco as expectativas. E a gente também tem a questão do cenário macroeconômico está dado, mas obviamente a gente tem visto que os investidores estão ainda cautelosos e não estão com uma exposição a alguns setores de bolsa que são os setores talvez mais associados à recuperação econômica. Então, o que a gente observou no relatório é que, primeiro, o que acabou impulsionando a alta que a gente viu em 2025 foi um fluxo mais estrangeiro do que local, com pouca liquidez da Bolsa, o que já mostra que para o cenário 2026 a gente pode ter volatilidade por isso, porque a gente não está com a liquidez talvez tão balanceada, e concentração em alguns setores, né? A exposição que esses investidores têm está concentrada em alguns setores considerados mais conservadores, como, por exemplo, bancos e utilities, tá? Então, para ano que vem, o cenário que a gente vê é um cenário positivo, porque você tem queda de juros tanto aqui quanto lá fora, mas dado que você tem algumas incertezas em relação até o próprio cenário dos Estados Unidos, seja de atividade, de inflação, e da China também, que talvez a economia não esteja tão robusta quanto a gente viu no passado, o que isso pode trazer de implicação para fluxo. E no caso do Brasil, esse cenário que eu desenhei, né, para você, pós-eleição também pode mudar. Então, é um cenário com um pouco mais de volatilidade, talvez, do que a gente gostaria e poderia ter em outros anos, tá? Agora, o relatório, ele é muito completo, né? Ele contempla aí 3 cenários. A gente tem o cenário base, que é esse que a gente falou agora, de 198 mil pontos. Temos um cenário otimista de 254 mil pontos para o Ibovespa e um cenário conservador de 136 mil pontos. Cauê, explica para a gente um pouquinho essa dinâmica aí desses 3 cenários, essas possibilidades para 2026. Bom, a gente tentou incorporar nesses cenários, Poli, uma perspectiva para uma situação fiscal e econômica melhorada, né? Que aí a gente tem aqui o cenário otimista ou o cenário bull, que aqui basicamente a gente incorpora uma taxa, né, de risco país melhorada. Então a gente considerou 80 pontos menor, né, de taxa de risco país. Então, nosso custo de capital ele caiu para 13,5%. Com isso, nós chegamos num múltiplo preço-lucro-alvo para o Ibovespa de 12 vezes. E aí, incorporando, né, o nosso lucro projetado para 2027, a gente chegou em 254 mil pontos. E, basicamente, nesse cenário de 12 vezes múltiplo PI, né, a gente tem a Bolsa no primeiro desvio padrão acima da média histórica, que foi um patamar que a gente já bateu diversas vezes, né, ao longo desses últimos anos, né, quando a gente teve um cenário mais positivo para o mercado. E a gente também traçou um cenário mais conservador para a Bolsa, que incorpora, né, de fato, uma piora de percepção de risco. E aqui o risco país ele iria para um patamar de 400 pontos, né? Então a nossa taxa
né, o nosso custo de capital ele iria para 16,1%, né, e com isso, né, também considerando um crescimento mais baixo de lucros ali para o longo prazo, né, basicamente aqui a gente incorporou, né, a gente adotou como premissa um G, né, de 7,5%, que é basicamente o PIB nominal dos últimos 10 anos, né, a média de crescimento do PIB nominal dos últimos 10 anos, e a gente atingiu um múltiplo preço-lucro de 6,3 vezes, que foi um nível de valuation que a Bolsa atingiu em 2022, 2023 e no final do ano passado. Então esse seria o cenário conservador, e aí levando em conta o nosso lucro projetado para 2027, nós chegamos em 136 mil pontos. Certo. Cenários muito bem explicados. Agora eu vou pedir para a edição colocar na tela para vocês todos os papéis que correspondem a esses cenários. Portanto, cenário base, carteira cenário base, JBS, Embraer, Gerdau, Tenda, Redditor, BTG Pactual, Telefônica Brasil, Copel, Motiva e Vibra Energia. Carteira cenário conservador, BB Seguridade, Prio, Raia Drogasil, Multiplan, VEG, Telefônica Brasil, Fleury, Alupar, Aura Minerals e Suzano. Vamos para a última carteira aqui, que é o cenário otimista. Carteira cenário otimista na tela. XP, Cosan, Ecorodovias, CIA, TOTUS, Marco Polo, Anima, Horizon, Cirela e Usiminas. Gente, o caminho está dado, né? Última pergunta, qual papel ou setor evitar em 26? Claro que isso pode mudar, a gente vai sempre ficar de olho ali, mas hoje, olhando para 26. Então, vamos lá, Poli. Começando pelo que o Cauê falou, e eu coloquei na minha fala, né? A gente imagina um cenário positivo, otimista, né? Então tem ainda algum upside para a Bolsa, mas tem que evitar talvez os setores mais voláteis e talvez empresas mais alavancadas, tá? Então, para o nosso cenário base, a gente ainda está evitando varejo. Vocês devem ter visto que a gente não colocou nenhuma empresa específica do segmento de consumo discricionário, porque a gente acredita que essas empresas, apesar de terem muitas delas com uma dinâmica mais positiva, são empresas que na maioria das vezes dependem um pouco mais de atividade, dependem um pouco mais de inadimplência não tão alta e talvez elas possam sofrer, tá? Então talvez esse segmento de consumo, varejo, para um cenário base de volatilidade, talvez não funcione tanto, tá? Então, acho que para 2026 seria um dos setores que a gente não teria tanta exposição, né, Cauê? Quer adicionar algum outro setor aqui? Não, acho que era isso, Carol. Também tentando contribuir um pouco aqui, a gente também tem uma preferência por empresas ali com uma alavancagem mais controlada, né, com resultados mais previsíveis. Nomes de maior qualidade, tá? Então, não falando do que não colocar, mas a gente está falando do que colocar em carteira. Então, empresa com alavancagem controlada, resultado mais previsível, qualidade de ativo, de gestão e que tem algum crescimento, né, Carol? Perfeito. Falaremos muito sobre Bolsa em 2026, né, gente? Obrigado, viu? Voltem sempre. Obrigada. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.